regimental, declaro aberta a sessão ordinária desta egrégia, quarta turma, do dia 25 de abril de 2018, rogando proteção a Deus. Cumprimento todos os presentes, doutos desembargadores, senhoras secretárias, douta representante do Ministério Público, senhores advogados, senhores estagiários, senhores servidores, senhoras e senhores. Submeto a apreciação da turma a ata da sessão anterior. Sem divergência, aprovada. Gostaria de fazer alguns registros. No último dia 13 de abril, foi lançado no programa Leis e Letras, neste tribunal, o livro do desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, intitulado Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional, de acordo com a reforma trabalhista e em sua 10ª edição. Houve palestras do desembargador Sebastião, do ministro do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, e do juiz André Araújo Molina, titular da 23ª Região. Nossos parabéns a todos, brilharam em suas conferências e especialmente nossos cumprimentos ao desembargador Sebastião por sua inestimável contribuição jurídico e intelectual. De outro tanto, estamos no Abril Verde, mês especialmente dedicado à saúde e segurança no trabalho. No dia 28 de abril de 1969, uma explosão numa mina no estado norte-americano da Virgínia matou 78 mineiros. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho instituiu a data como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Estamos engajados nessa homenagem pelo que o TRT, por meio do Comitê de Saúde do Programa Trabalho Seguro, realizará amanhã, 26 de abril, neste plenário do 8º andar, de 14 às 16 horas, evento intitulado Conversando sobre Saúde e Segurança do Trabalho, Riscos Psicossociais. Os palestrantes são médicos, engenheiro e psicóloga do TRT. Estão todos convidados. Estamos também engajados na campanha do CSJT sobre trabalho seguro e do Ministério Público do Trabalho, que editou o slogan Por um Brasil sem doenças e acidentes do trabalho. Contamos com a colaboração e o engajamento de todos nesse sentido. É muito importante, nós estamos fazendo sempre esse registro nas sessões, em todas as oportunidades, não só aqui na turma, mas também no pleno, na sessão especializada, porque essa questão relativa à saúde, segurança e acidente do trabalho, isso é algo que realmente preocupa muito a todos, causa um problema sério, não é? Não só de maneira física, né, mas de forma psíquica, né, aqueles que sofrem acidentes ficam com esse trauma para o resto de suas vidas, muitas vezes mutilados, né, e com a sua capacidade laboral diminuída. Então, é preciso que nós estejamos vigilantes quanto a isso. Enfim, nos engajemos nessas campanhas para que haja uma mudança na cultura da nossa sociedade com relação à segurança e à saúde, né, especialmente no trabalho, e é preciso que todos nós contribuamos para que nós alcancemos esse patamar mais evoluído na sociedade. Eu faculto a palavra para outros registros. Bem, dando prosseguimento e iniciando os julgamentos, coloco em votação os embargos de declaração, processos físicos e PJE. Alguma divergência? Então, proclamo o resultado unânime dos julgamentos dos embargos de declaração nos termos dos votos dos relatores. Processos que serão adiados e retirados de pauta. Com a palavra, a senhora secretária.
Processos judiciais eletrônicos de relatoria desembargadora Denise Alves Horta. O RO 11.123.65/2015, é o número 13 da sala das 13h06. Também o AP 13.3097/2009, é o número 30 da sala das 3h06. E a pedido da eminente desembargadora relatora. Também o ED 10.740/28/2016, é o número 2 da sala das 13h11, de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, a pedido da eminente desembargadora relatora. Retirar de pauta também o processo de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, o RO 10.217/59/2016, o número 5 da sala das 13h15. O motivo é incidente de uniformização de jurisprudência com o tema horas extraordinárias, acordo de compensação, banco de horas validade, extrapolação do limite legal de 10 horas diárias. Bem, processos para julgamento, observada a ordem regimental. Com a palavra, a senhora secretária. Processo de relatoria desembargador Paulo Chaves, adiado da sessão passada, é o RO 11.641/13/2017, é o número 1 da sala das 13h16. Vota a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Sustentação oral já realizada pela doutora Daniela Rafael de Andrade, pela primeira recorrente reclamante, e presente para assistir também o doutor Miguel Henrique Valadares. 25. Doutor Paulo, Vossa Excelência poderia só relembrar a conclusão do seu voto? Conclusão. Conheço os recursos ordinários interpostos. No mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante, para a. Condenar a reclamada a pagar as horas extras excedentes a 20ª hora semanal do período imprescrito ao final do contrato, mantendo a jornada e parâmetros fixados na origem. B. Determinar que as horas extras e reflexos devam compor a base de cálculo FGTS e indenização de 40%. C. Conceder ao reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Acresça a condenação o valor de R$50 mil, com custas de R$1.000 pela reclamada. Pois não, doutora Maria Lúcia, divergência de Vossa Excelência. Só a conclusão, por favor. Conclusão, estarei conhecendo os recursos ordinários interpostos no mérito, dando provimento parcial ao recurso da reclamada, para reconhecer a submissão do autor ao regime de dedicação exclusiva por todo o período prescrito do contrato de trabalho. E, em consequência, limitar o pagamento das horas extras apenas aquelas excedentes 44ª semanal, mantendo os demais parâmetros fixados em primeiro grau para apuração da jornada extraordinária, inclusive reflexo. Também provejo parcialmente apelo do autor para a. Determinar que as horas extras refletem compor base de cálculo da FGTS de indenização 40%, e b. Considerar o reclamante benefício de justiça gratuita na forma do artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Em razão de decidir no apelo da reclamada, prejudicar o exame do recurso do autor contra as horas extras além da 20ª hora semanal, bem como quanto à consideração do tempo de intervalo entre a jornada como tempo à disposição. E eu estaria reduzindo a condenação para R$500 com um custo de R$600. Bem, eu pedi vista deste processo, tendo em vista as divergências, né, o relator numa linha, a doutora revisora noutra linha. Então, o meu voto está no seguinte direcionamento. Tendo em conta o disposto no artigo 20 da Lei 8.906, de 94, o Estatuto da Advocacia e da OAB, em conjunto com o artigo 12 do respectivo Regulamento Geral, prevalece na jurisprudência o entendimento de que, para a caracterização do regime de trabalho de dedicação exclusiva de advogado empregado, é requisito essencial que tal regime seja expressamente previsto no contrato individual de trabalho, o que não é suplantado
por aplicação do princípio da primazia da realidade, uma vez que se trata de formalidade ad solenitatem e não meramente ad probationem. Nesse sentido, destacam-se julgados do TST, que eu cito, recentes, inclusive agora de abril de 2018. Justamente em razão dessa exigência formal, foi providenciada, no caso, a lavratura do termo aditivo ao contrato de trabalho, no ID que eu indico, são 2 IDs, contendo a previsão do regime de dedicação exclusiva datado de 1/8/2011. Todavia, restou demonstrado nos autos que o referido termo aditivo foi lavrado, na realidade, apenas em março de 2014, não obstante nele constar a data de 1/8/2011. Isso porque restou incontroverso que a senhora Yara Jurich, que assinou o referido termo aditivo na condição de testemunha, documento do ID que eu indico em cotejo com o outro também, com o respectivo ID, somente iniciou a prestação de serviços em favor da reclamada em data posterior, a partir de outubro de 2011, o que é corroborado pelo documento do ID que eu indico. Ademais, a senhora Aline Amaral, testemunha do juízo ouvida no presente feito, informou que, admitida pela reclamada no mesmo mês que o reclamante, aspas, assinou o aditivo contratual relativo à exclusividade, não sabendo dizer quando, tendo ocorrido depois da admissão, acreditando que o autor assinou o aditivo na mesma época, fecho aspas. Informou ainda que, aspas, a assinatura do aditivo foi exigida porque, ao tempo da contratação, o cargo para o qual foram admitidos foi de preposto, sendo que depois foi que passaram a advogado pleno, não sabendo dizer quando, que o aditivo foi apresentado pelo RH, entregue pela senhora Yara, que a depoente e o autor passaram a advogado pleno na mesma época, fecho aspas. Ou seja, a prova oral revelou que a senhora Aline Amaral passou a exercer o cargo de advogada na mesma época que o reclamante, que ambos assinaram o termo aditivo referente à dedicação exclusiva também na mesma época, e que o termo aditivo em questão foi entregue à senhora Aline pela senhora Yara, o que permite concluir que também no caso do reclamante, o termo aditivo que lhe foi apresentado quando a senhora Yara já era empregada da reclamada, ou seja, após outubro de 2011. Também o documento de ID que eu indico evidencia que o termo aditivo em comento foi encaminhado pela reclamada via e-mail a partir do endereço eletrônico scanner@unimedbh.com.br para o reclamante na data de 27/3/2014. Ressalto que o fato de haver uma via do termo aditivo sem a assinatura da testemunha, senhora Yara Jurich, não milita em favor da reclamada, tendo em vista ser possível que testemunhas de instrumentos contratuais não assinem todas as respectivas vias. Destarte, constatada a ocorrência de simulação quanto à data de lavratura do termo aditivo, tem-se que tal documento é nulo e, portanto, incapaz de produzir efeitos. Por todo o exposto, acompanho o voto do excelentíssimo desembargador relator para, no aspecto, negar provimento ao recurso da reclamada e dar provimento ao apelo do autor, de modo a condenar a reclamada ao pagamento das horas extras excedentes da 20ª semanal do período imprescrito até o final do contrato. O meu voto, assim se decide, então, prevalecendo o voto do doutor relator. Obrigada. Eu vou juntar o voto convergente. Doutora Maria Lúcia, vai juntar voto vencido? Não. Não? Eu vou juntar o convergente, tá? Seguinte. Sustentação oral à distância de juiz. Pois não. Pode apregoar.
processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 22, da Sala das 13h05, RO 11.422.54/2016. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Débora Valamiel de Andrade, pela terceiro recorrente reclamada do foro de Juiz de Fora. Boa tarde, doutora Débora. Boa tarde, Excelência. Vamos passar ao julgamento, então, do seu processo. Considerando... Um minutinho. Conheço do recurso ordinário do reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para a. Declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciação dos pedidos de reflexos das verbas salariais pretendidas na presente ação nas contribuições vertidas à prévia. B. Afastar a prescrição total declarada na origem em relação à pretensão do autor de recebimento das 7ª e 8ª horas laboradas como extras. Determina o retorno dos autos à origem para que o mérito dos pedidos em questão seja apreciado, conforme se entender de direito, restando prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no recurso. Insiste em sustentar, doutora? Não, Excelência, diante do retorno dos autos à primeira instância, eu não vou manifestar. Muito obrigada. Minutinho, doutora. Parece que eu li a conclusão de outro voto e a senhora já estava de acordo. Eu fiquei na doutora. Eu acredito que o recurso seja só da empresa, Excelência, mas pode ser, como não foi eu que cuidei do processo. Desculpa. De acordo com outro voto, doutora. Esse é do espólio, né? Esse daqui é outro. Esse é o da Proforte, o espólio de William, Excelência. Exatamente. A sustentação. Aqui. Então, esse daqui está certinho, viu, doutora? Conheço dos recursos ordinários do reclamante e da reclamada. No mérito, nego provimento ao apelo do reclamante, dou provimento ao apelo da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento de 20 minutos extras por mês de labor, invertidos os ônus da sucumbência, custas pelo autor no importe de R$ 1.023,78, calculadas sobre R$ 51.189,06, valor atribuído à causa isento. Vai sustentar, doutora? Não, Excelência, eu gostaria só de saber se vai haver voto divergente. Alguma divergência? Não, unânime, doutora. Obrigada, Excelência. Uma boa tarde a todos. Nós que agradecemos e nos desculpamos pelo primeiro equívoco. Eu também peço desculpas pela minha falta de atenção, Excelência. Bem, assim se decide. Obrigada. Processo físico, número 11 da pauta, o RO 1986-2014-024. Relatora, desembargadora Denise Alves Horta. Revisor, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. E vota em terceiro, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito, doutor Leilton Wallace Mendes Silva, pelo primeiro recorrente reclamante, presente. Esse aqui, né? Isso. Não conheço do recurso ordinário do reclamado por deserção. Conheço do recurso ordinário da reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para
A. Determinar que a gratificação semestral integre a base de cálculo das horas extras deferidas na presente demanda. B. Excluir a determinação de compensação do valor da gratificação de função auferido pela autora das horas extras deferidas na presente demanda. C. Esclarecer que as contribuições patronais para a Previ se incluem na base de cálculo dos honorários assistenciais. D. Excluir a autorização de dedução, compensação das parcelas quitadas a idêntico título, mantido o valor da condenação porque ainda compatível. Vai sustentar? Excelência, boa tarde. Não, eu aguardo divergência, se houver. Pois não. Há divergência? Não, senhora. Unânime, nos termos do voto da relatora. Obrigado. Deixa eu ver. Esse advogado, ele tem outros 2 ou 3 processos em outras coisas. Não, aí não. Aguardado. Aguardar? Aguardo o próximo. Obrigado. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 25 da Sala das 13 horas, UAP 11.390.94/2017. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e o desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscritos o doutor Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira pela agravante reclamada e o doutor Júlio José de Moura Júnior pelo agravado reclamante presentes. Doutora Maria Lúcia tem a palavra. É 11.390? É, exatamente. Não estou conhecendo o agravo de petição, por não deter a agravante legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, uma vez que figura como parte executada nos autos principais. Custa R$ 44,26 pela agravante. Estão os dois advogados? O senhor também? Aqui? Ah, pois não. O sustentação apenas no que concerne a admissibilidade. Perfeito, excelência. Senhora presidente dessa grande turma, senhora ilustre relatora, demais julgadores, pelo que eu posso depreender aqui da análise dos autos, a decisão de primeiro grau conheceu justamente os embargos de execução opostos pela agravante Pereira João Limitada. Pelo que eu acho que deve haver algum equívoco em relação a essa questão dos embargos de terceiro. Salvo engano, pelo que eu posso perceber também, foram ajuizados embargos de terceiro e, posteriormente, embargos de execução. Tanto é verdade que o juiz de primeiro grau conheceu os embargos de execução, julgou os embargos de execução. Então, pelo que eu entendo que essa questão estaria superada. Por outro lado, ainda que assim se entenda que seria o caso de embargo de terceiro, pelo fato da agravante ter sido incluída através de um despacho na execução, em virtude de uma alegação de grupo econômico, também sobre esse aspecto eu acho que o agravo de petição deve ser conhecido, porque a questão é o seguinte: o artigo 884 da CLT, ela diz as hipóteses de defesa dos embargos de execução, e nenhuma delas diz respeito à condição de terceiro, ou seja, ao que a efetivamente agravante sustenta no agravo de petição, é que ela é terceira, ou seja, de que ela não compõe o grupo econômico da empresa Concretomix, que seria a empregadora do reclamante. Ou seja, dentro de uma hipótese ou de outra, entendo que o agravo de petição deve ser conhecido, sim. Pois não, doutor? Doutora Maria Lúcia. A questão aqui de embargos de terceira legitimidade ativa, a empresa incluída no polo passivo da execução torna-se executada, não podendo se valer, portanto, os embargos de terceiro por falta de legitimidade para tanto. Essa é a inteligência de 674 do CPC. Então, é de ofício que nós não conhecemos o recurso, por não deter a agravante legitimidade ativa para oposição dos embargos de terceiro, uma vez que figura como parte executada nos autos principais. Conforme explicitada na decisão agravada, abro aspas, os autos número 11.751/2015, no qual são partes Aldeir Campos, autor, e Concretomix, Engenharia de Concreto Limitada, foi ajuizado em 18 de fevereiro de 2015.
Após tentativas frustradas de execução da ré, a decisão proferida em 30 de agosto de 2017 daqueles autos determinou a inclusão da embargante no polo passivo da execução e a tomada de medidas executivas em face dela pelos seguintes fundamentos. Abro aspas. Defiro o requerimento ao autor de inclusão na lide da Pedreira São João Limitada, considerando-se que a comprovação no processo de que essa empresa faz parte do grupo econômico da ré, a saber, do documento DID 8B-7B-631, onde se vê que veículo de propriedade Pedreira São João era usado pela ré Concretobix. E pesquisa CCS, cujo extrato demonstra que vários sócios da Pedreira São João têm procuração para movimentar contas bancárias da ré. Fecho aspas. Nesse contexto, ainda que a agravante não tenha participado da fase cognitiva do processo principal, a sua inclusão no polo passivo da lide retira-lhe a condição de terceiro, passando a ostentar a condição de executado, não detendo, pois, legitimidade para opor embargos de terceiro à luz do artigo 674 do CPC. Na hipótese dos autos, a agravante foi incluída no polo passivo da execução, que deu origem a este feito ante o reconhecimento que faz parte do grupo econômico que integra a empresa executada principal. Sendo assim, a agravante não é parte estranha ao processo principal, porquanto foi incluída na lide na fase de execução, passando a figurar como executada, portanto. A empresa incluída no polo passivo da execução torna-se executada, não podendo se valer, portanto, dos embargos de terceiro, por falta de legitimidade para tanto. Inteligência artigo 604 do CPC. Considerando que o objetivo dos embargos de terceiro é manter ou reintegrar na posse da coisa apreendida aquele prejudicado que não é um dos litigantes do processo principal, o que não é o caso como acima exposto. Nesse passo, a qualidade de parte na fase de execução do processo principal, a agravante poderá questionar a sua legitimidade para responder pela execução eventual penhora realizada via embargos à execução, conforme lhe faculta o artigo 884 da CLT. Do mesmo modo, a questão relativa à existência do grupo econômico constitui matéria afeta àquele feito e lá deve ser discutido. Diante do exposto, não conheço do recurso, por não deter a agravante legitimidade ativa para a oposição dos embargos de terceiro, uma vez que figura como parte executada nos autos principais. Processo número 11.651-82-2015, 503-0055. Então, esse é o meu voto, Excelência. Eu sou a segunda votante neste processo, estou acompanhando o voto da doutora relatora, muito bem fundamentado, detalha a questão e não há divergente de minha parte. Doutor Paulo. De pleno acordo, não sem antes louvar o brilhantismo da sustentação do doutor Cláudio. Unânime nos termos do voto da relatora. Agradeço. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso de Magalhães, número 14, da Sala das 13 horas, ORO 10.659.70/2016. Voto a desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito doutor Jefferson Calisto de Oliveira, pela recorrida reclamada, ausente. Doutora Maria Lúcia. Diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso no mérito negando o provimento. Estou de acordo, doutor Paulo. Unânime. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 17, da Sala das 13 horas, ORO 10.777.81/2015. Votam desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito doutor Rafael Andrade Pena, pelo primeiro recorrente reclamante, ausente. Doutora Maria Lúcia. Conheço os recursos interpostos no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que são devidas as horas extras de incidência da 40ª hora semanal e não da 44ª semanal, devendo ser observado o divisor 200. Por outro lado, nego o provimento ao recurso da reclamada. Mantém o valor arbitrário da condenação, pois permanece compatível. Estou de acordo, doutor Paulo. Unânime. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 34, da Sala das 13 horas, ORO 12.218.92/2016. Votam a desembargadora Denise Alves Horta e desembargador Paulo Chaves Correia Filho. Inscrito doutor Eduardo Augusto Gonçalves Narras, pela recorrente reclamada, presente para assistir. Doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo os recursos interpostos e no mérito do provimento parcial pelo empresário para reduzir os honorários periciais médicos ao montante de R$ 1.500.
e dou provimento ao apelo obreiro para, acolhendo o pedido de reversão da justa causa, acrescer a condenação da reclamada salários do período compreendido entre 13 de setembro de 2016 e 4 de abril de 2017. Aviso prévio de 36 dias, Lei 2.506 de 2011. Gratificações natalinas, férias mais 1/3, FGTS mais 40%, relativo a todo o período contratual, considerando inclusive as projeções legais para as parcelas rescisórias. A reclamada deverá fornecer os documentos necessários ao levantamento dos depósitos, RCT, SJ2, chave de conectividade social. Isso no prazo de 5 dias, contados do recebimento da intimação para tanto, garantir a integralidade dos depósitos sob pena de execução. Autoriza o CROCIN a dedução de valores dilactados, conforme se apurar em liquidação de sentença, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do reclamante. Naquele mesmo prazo, deverá providenciar a retificação na data baixa lançada nas TPS do autor, o qual terá prazo para sua juntada, devendo fazer constar como saída o dia 11 de maio de 2017, tudo sob as penas da lei. Em face da reversão da justa causa, torna-se também devida a entrega das guias CD-SD, em conjunto com as guias TRCT SJ2, sob pena de pagamento de indenização substitutiva ao seguro-desemprego, caso o recebimento do benefício seja obstado por culpa exclusiva da reclamada. Declaro para os fins do disposto para o terceiro artigo 832 da CLT que possuem natureza indenizatória. Férias mais 1/3, FGTS mais 40%. Eleva o valor da condenação para R$ 60 mil com custo de R$ 1.200. A divergência? Eu também estou acompanhando. Sim, se decide. Eu só ia assistir. Né? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 21 da Sala das 13 horas, o RO. 11.231, 14/2016. Vota desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito doutor Alex Santana de Novaes, pelo segundo recorrente reclamante presente. Doutora Maria Lúcia. Conheço os recursos ordinários. Nego provimento ao recurso ordinário reclamante e provejo parcialmente o recurso aviado pelo autor para determinar a aplicação do índice TRD para os débitos devidos até o dia 24 de março de 2015. Sendo que, a partir de 25 de março de 2015, a correção deverá ser realizada pelo índice IPCAE. Por compatível, mantém inalterado o valor arbitrário de condenação em primeira instância. Sim, Excelência, por gentileza. Luciano, desembargadora presidente, nobres membros da turma, Excelências, gostaríamos aqui de ressaltar o pedido do reclamante quanto ao pagamento de horas extras. O reclamante teve seu vínculo de emprego reconhecido como motorista de caminhão, mas o ilustre julgador em primeiro grau, a quem só devemos elogios, ele entendeu que a jornada era externa. Bem, temos aqui duas distinções. A lei fala que, para quando a jornada tiver incompatibilidade na fiscalização, desnecessário a marcação de registro. E não é o caso. Reclamante, motorista de caminhão. O motorista poderia, se a empresa quisesse, ter um GPS, ter uma forma de controle, mas não bastasse isso, a reclamada efetivamente controlava. E controlava como? O preposto diz que os caminhões têm seu registro de entrada e de saída anotados na portaria da empresa. Ou seja, havia um controle. Não era impossível fiscalizar. O reclamante diariamente tinha que ir à empresa carregar seu caminhão e diariamente tinha que ir à empresa descarregar as coletas que eram feitas. Ou seja, o controle poderia ser feito e o controle era efetivamente exercido. Tanto que o próprio preposto confessa sobre a anotação de horários. Mas as testemunhas ouvidas tratam do horário. E ainda dizem textualmente, também confessado pelo preposto, que o reclamante trabalhava com o ajudante e o ajudante batia ponto. Ora, se o reclamante sai para fazer uma entrega com um ajudante que vai lhe ajudar, empregado da empresa, a descarregar o caminhão, a carregar as coletas, e ele anota o controle de jornada, ele bate o ponto, por que o motorista não poderia fazê-lo? Porque a empresa não quis que ele batesse ponto, mas efetivamente controlava o horário. Por isso, Excelência, esperamos nós que seja elastecido o voto da ilustre relatora para determinar também
o pagamento das horas extraordinárias ao reclamante, além do restante dos pedidos que pusemos no nosso recurso ordinário. É o que espera. Doutora Maria Lúcia. Reitero o reclamante pedido de condenação ao pagamento de horas extras, sustentando não se inserir nas disposições do artigo 62.1 do CLT. Assevera que iniciava e terminava sua jornada de trabalho na reclamada e ainda tinha que retornar à empresa para deixar o ajudante que tinha obrigatoriedade de registrar sua jornada. Assevera que tinha carga de trabalho fiscalizada, estando sujeito ao controle de jornada por meio de rotas previamente estabelecidas e de contato por rádio, e ainda por controle realizado na portaria da empresa. Nós entendemos que sem razão, porque o fato de existir controle da entrada e saída de veículos das dependências da empresa não traduz controle de jornada de trabalho, mas tão somente controle de acesso de pessoas e veículos nas dependências da RE. Fato comum nas grandes empresas e que tem por objetivo proteger suas instalações e patrimônio. Lado outro, a prova oral revela que o reclamante tinha liberdade na fixação de rotas, não sendo a sua jornada diária controlada, estando inserido nas disposições do artigo 62.1 do CLT, não fazendo jus à percepção de horas extras, inclusive as decorrentes do intervalo entre a jornada. Estou negando provimentos. Eu tive uma dúvida neste processo, então eu vou adiar para a semana que vem. Perfeitamente, Excelência. Certo? Então, muito obrigado, fica adiado Excelência. com vista para a desembargadora Denise. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, é o número 10 da Sala das 13 horas, o RO 10-365-98-2015. Votam desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrita a doutora Camila de Souza Coelho, pelo segundo recorrente reclamante presente. Com a palavra a doutora Maria Lúcia. Estou conhecendo os recursos interpostos no mérito do provimento parcial ao apelo interposto pela segunda ré para, mantendo o horário de início do labor às 6h45, fixar que, ao final, deverá ser acrescentado aos horários consignados os espetos de ponto 20 minutos, tempo esse devido ao autor de minutos residuais como extras, mantendo-se quanto ao mais os parâmetros fixados na origem. E ainda para autorizar que, quando da execução, seja dada oportunidade à segunda ré em demonstrar os efetivos depósitos na conta vinculada do recorrido, a fim de se evitar seu enriquecimento sem causa. E dou também provimento parcial ao recurso do autor para declarar a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada por todo o contrato laboral, bem como para acrescer a condenação à multa estabelecida no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. E mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Insiste em sustentar? Só em caso de divergência, Excelência. Eu estou de acordo, doutor Paulo. Unânime, então. Obrigada. Temos o voto da relatora. Processo de relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o número 28 da Sala das 13 horas, o RO 11.661-32-2017. Votam desembargadora Denise Alves Horta, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho. Inscrito o doutor Leilton Wallace Mendes Silva, pelo recorrente reclamante presente. Doutora Maria Lúcia. Eu estou conhecendo o recurso no mérito negando provimento. Tem a palavra, doutor. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Esse processo aqui versa sobre a declaração da natureza salarial do auxílio alimentação de empregado do Banco Bradesco. Pois bem, só chamar a atenção para um fato, para 3 fatos, na verdade, e ser bastante sucinto, é que o reclamante ele foi admitido em 1985. O Bradesco, na contestação, informa que a adesão ao PAT, né, Programa de Alimentação ao Trabalhador, cuja natureza indenizatória do auxílio alimentação transformara por essa adesão, né, em indenizatória, foi em 1986. E as normas coletivas da categoria bancária somente instituíram ou transmutaram para a natureza indenizatória do benefício do auxílio alimentação em 1994. Então, peço vênia para excelentíssima relatora considerar os termos da OJ 413 do TST, que fala que a posterior adesão ao PAT ou a posterior modificação da natureza indenizatória do auxílio alimentação via convenção coletiva somente é aplicável para os admitidos posteriormente a tal ou a tais alterações. Tendo em vista que o reclamante foi admitido antes,
peço que seja considerada a hipótese. É o que tem a considerar. Pois não, doutora Maria Lúcia. Quanto à natureza salarial do auxílio alimentação, afirma reclamando que, segundo o artigo 458 do CLT, o auxílio alimentação possui natureza salarial. Aduz que foi contratado o autor para trabalhar no banco reclamado em 12 de agosto de 1985, percebendo a alimentação fornecida pelo banco desde sua admissão com nítida natureza salarial. Aqui eu esclareço a questão da natureza salarial e da natureza indenizatória, quando a empresa é integrante do programa de alimentação do trabalhador. E, no caso, o réu comprovou sua adesão ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, em 1986, havendo previsão da natureza indenizatória da auxílio alimentação apenas no CCT 94/95, cláusula 13ª, foi 83/84. E lá do lucro refere-se que o reclamante foi admitido em 12 de outubro de 85, folhas 14. No entanto, o autor não se desincumbiu de provar que recebia, desde o início do contrato de trabalho, a verba alimentar, fato constitutivo de seu direito, sendo que a defesa nega veementemente o fornecimento do benefício desde a admissão, admitindo apenas a partir de setembro de 1990, ou seja, quando já existia sua inscrição no PAT. Nesse contexto, considerando que o reclamante não demonstrou o recebimento do auxílio alimentação antes da inscrição da reclamada no PAT, inexistindo nos autos qualquer elemento que possa evidenciá-lo, não há como ser reconhecida a natureza salarial do benefício. Ficam prejudicadas as alegações relativas ao FGTS, recorrendo do pedido de integração verbalimentar ao salário. Assim, estou negando o provimento ao recurso. Bem, eu estou acompanhando a questão de prova. Não há nos autos prova como assinalado pela desembargadora relatora, de que o reclamante, desde a admissão, recebia a parcela. Doutor Paulo, unânime, nos termos do voto da relatora. Obrigado, excelência. Obrigado. Sala das 13h05. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta. Já foi? Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 21, da Sala das 13h05, AP 11.408/33/2015. Voto no desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Gustavo Faria Bahia de Oliveira, pelo segundo agravante reclamante, ausente. Conheço dos agravos de petição interpostos pelo executado e pelo exequente. No mérito do provimento parcial ao agravo de petição do executado, para determinar que na apuração dos reflexos sobre repousos semanais remunerados sejam excluídos os feriados. Quanto ao apelo do exequente, dou-lhe parcial provimento para determinar que sejam mantidos os procedimentos de apuração do FGTS com 40% da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, adotados nos cálculos homologados. Indefiro o pedido de aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigação de má-fé, postuladas pelo exequente, custas pelo executado, no valor de R$ 44,26, nos termos do artigo 789-A, inciso 4 da CLT. Há divergência? Não, senhor. Unânime, assim se decide. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 3, da Sala das 13h05, RO 10.439/32/2017. Voto desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Leilton Wallace Mendes Silva, pelo recorrente reclamante, presente. Número 3. Número 3. Conheço do recurso. Eu já tinha até lido anteriormente, a advogada de Juiz de Fora concordou. O senhor concorda com ela? Concordo com a concordância. Eu fico vencido aqui contra... Conheço do recurso ordinário do reclamante. No mérito, dou-lhe parcial provimento para a declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciação dos pedidos de reflexos das verbas salariais pretendidas na presente ação, nas contribuições vertidas a Previ.
B. Afastar a prescrição total declarada na origem em relação à pretensão do autor de recebimento das 7ª e 8ª horas laboradas como extras. Determina o retorno dos autos à origem para que o mérito dos pedidos em questão seja apreciado, conforme se entender de direito, restando prejudicado o exame das demais matérias suscitadas no recurso. Aguardo a divergência. Aguardo divergência, Excelência. Doutora Paula. Senhora presidente, eu revendo o posicionamento anterior, eu fico vencida em relação à prescrição total, no que se refere às diferenças salariais, com revisão dos interstícios e processos reflexos. Doutor Paulo. Fico vencido aqui no que tange a competência da Justiça para apreciação. Quanto mais, estou de acordo com isso. Então, prevalece o voto da relatora, vencido parcialmente o desembargador Paulo quanto à competência dos reflexos das verbas salariais deferidas nas contribuições da Previ, e vencida a desembargadora Paula de Oliveira Cantelli no que se refere à prescrição total dos interstícios. Perfeitamente. Uma questão de ordem, talvez, é porque, se me recordo, Vossa Excelência não proferiu voto sobre a questão da prescrição dos interstícios. Foi só sobre a competência e a prescrição da 7ª e 8ª hora extra. Não, talvez... é porque eu estou mantendo. Por isso que não constou da conclusão. Não, perfeitamente. Porque eu neguei provimento. Perfeitamente. Ok, então. Obrigado. Assim se decide. Seguinte. Processo de relatoria desembargadora Denise Alves Horta, número 29, da Sala das 13.5 AP, 11.945-35-2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho e desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Carlos Eduardo de Freitas e Mendonça pelo agravante presente. Pois não. Conheço do agravo de petição interposto pela terceira embargante Francisca Julieta Pinheiro Alves. No mérito, dou-lhe parcial provimento para: a. Reconhecer que consiste em bem de família o imóvel, cito a rua Uaçá, número 124, apartamento 301, Brás de Pina, Rio de Janeiro, registrado sob a matrícula 59476, no 8º cartório de registro de imóveis do Rio de Janeiro, descrito no edital de asta pública DID 3106F1E, e determinar a desconstituição da penhora que sobre ele recaiu. B. Conceder à autora os benefícios da justiça gratuita. B. Absolver a autora da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Invertidos os ônus sucumbenciais, passa a ser dos executados do processo originário a obrigação de pagar custas processuais no importe de R$ 44,26, fixadas em decorrência da previsão contida no artigo 789-A, inciso 5º da CLT, por se tratar de embargos de terceiro. Custas processuais decorrentes da interposição do presente agravo de petição, também a cargo dos executados, no importe de R$ 44,26. Vai sustentar, doutor? Doutor, na verdade, o que ficou, o parcial provimento que deixou de ser apreciado foi talvez o redirecionamento da execução, seria isso? Somente isso? Pelo que me parece, acho que foi. É porque, na verdade, quanto aos honorários advocatícios, eu estou conferindo um provimento parcial. É porque, na verdade, eu não estou deferindo, né? Não estou condenando a outra parte em pagamento de honorários, da mesma forma que eu estou absolvendo a agravante do pagamento de honorários. Sim. Então, por isso seria... é que é provimento parcial. Bom, perfeito, Excelência. Não vou... Não, há divergência? Eu concordo plenamente com o judicioso voto de Vossa Excelência e recomendo a publicação deste acordo nas notas jurídicas, tendo em vista a peculiaridade e o que se reveste a questão. Obrigada.
e o bem elaborado voto que examinou com todos os detalhes a questão posta em lide, e se trata de uma matéria realmente diferente das normais. Pois não, doutora Paula? Eu concordo plenamente com o voto também. O voto brilhante examina uma questão muito complexa, profundamente, e concordo com a indicação do eminente desembargador, doutor Paulo, para publicação nas notas jurídicas. Pois não, obrigada. Assim se decide nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 4, da Sala das 13, 5RO, 10.445.83/2017. Votam desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Raimundo Cândido Neto, pelo recorrido reclamada, presente. Conheço do recurso ordinário da reclamante. No mérito, rejeita preliminar de nulidade da sentença por ser seio de defesa e dou-lhe parcial provimento para a acrescer a condenação o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, considerando os valores pagos a tal título nos recibos salariais colegidos ao feito, e o direito da laborista de receber o adicional em grau máximo, 40%, com reflexos em 13º salário, férias, contexto e FGTS. B. Excluir a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Majora o valor da condenação para R$10.000 e das custas a cargo do réu para R$200. Tem a palavra, doutor. Brevemente, senhora presidente, boa tarde. Boa tarde. Digníssimos julgadores, colegas aqui presentes. Em relação ao suposto acidente ocupacional, a senhora então manteve a sentença no sentido da improcedência, né? Vou ver aqui. Doença ocupacional. Estou negando provimento. Então, Excelência, brevemente, só em relação ao provimento que Vossa Excelência dá para decotar os honorários sucumbenciais devidos pela reclamante à reclamada, eu queria enfatizar e ousar discordar, obviamente, pedir que seja, se for o caso, instaurada a divergência, tendo em vista que a condenação foi majorada para R$10.000, então a reclamante decaiu de quase R$80.000 do valor pleiteado na exordial. Então há, de forma incontroversa, sucumbência recíproca, inclusive com sucumbência por parte da reclamante de valor 8 vezes maior a condenação que ela alcançou, razão pela qual deve ser mantida, senhores julgadores, a sentença monocrática nesse particular de condenar em honorários de forma recíproca. Pois não, eu estou aqui afastando a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, porque a ação foi ajuizada antes do advento da Lei 13.467, de 2017, desculpe, e, no meu entendimento, nas ações ajuizadas anteriormente à reforma, não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para nenhuma das partes, tendo em vista que isso significaria uma insegurança jurídica, porque quando do ajuizamento da ação as partes não poderiam avaliar sob esse prisma os riscos da demanda, então seria uma surpresa agora condená-las, qualquer delas, a honorários advocatícios sucumbenciais. Então, com estes e outros fundamentos que eu lanço no voto, inclusive citando arestos do TST, que já está se pronunciando sobre esse aspecto, e também doutrina, que eu cito no voto, eu estou afastando essa condenação. Doutor Paulo? De pleno acordo, não sem antes lembrar que houve a condenação recíproca. O reclamante deixou de recorrer. O reclamante deixou de recorrer da decisão. A reclamada está expungindo a condenação, o pagamento de honorários advocatícios. Ponto. O reclamante foi condenado ao pagamento de honorários, deixou de recorrer, transitou em julgado.
Posso esclarecer? Aqui, na verdade, o que eu estou explicando é que eu estou provendo o recurso da reclamante para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantida, contudo, a condenação imputada ao réu, tendo em vista que não recorreu da sentença de origem no aspecto. Doutora Paula. Eu cumprimento o doutor Raimundo Cândido Neto e acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Unânime nos termos do voto da relatora. Boa tarde. Boa tarde. Processo de relatoria, desembargadora Denise Alves Horta, número 2 da Sala das 13, 5 RO 10.288/90/2017. Vota desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrito doutor Vitor Fulvio Pelegrino Silva, pelo segundo recorrente Banco BMG, presente para assistir. Rejeito a arguição de intempestividade do recurso da primeira reclamada, atento, suscitada pela autora em contrarrazões. Conheço dos recursos dos reclamados. Não conheço, contudo, por falta de interesse recursal, dos pleitos referentes à terceirização irregular, vínculo empregatício com a tomadora e aplicação da Lei 13.429 de 2017, em face do prévio exame da matéria. Também não conheço do apelo da primeira reclamada, atento, da arguição de ilegitimidade passiva do segundo reclamado, Banco BMG S.A., por ausência de legitimidade para recorrer em nome dessa empresa, aplicando-se o disposto no artigo 18 do CPC. Da mesma forma, não conheço no recurso da atento da pretensão relativa à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, por ausência de interesse em recorrer, parcela que sequer foi objeto da condenação. No mérito, rejeita as arguições de sobrestamento do feito e da ilegitimidade passiva de causa suscitadas pela primeira ré, Atento Brasil S.A., e nego provimento ao apelo do segundo reclamado, Banco BMG S.A. Quanto ao recurso da primeira ré, Atento Brasil S.A., dou-lhe parcial provimento para determinar que, para a correção dos débitos trabalhistas, deverá ser aplicado o índice TRD para os débitos devidos até 24/3/2015, sendo que, a partir de 25/3/2015, a correção deverá ser realizada pelo índice do IPCAE. Mantenho o valor da condenação por compatível. A divergência? Não, senhor. Unânime nos termos do voto da relatora. Seguinte. Sala do doutor Paulo. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 16 da Sala das 13h10, URO 11.163/37/2016. Vota a desembargadora Paula Oliveira. Votam a desembargadora Paula. Só um minutinho. Isso mesmo. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantelli e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito doutor Rogério Andrade Miranda, pelo primeira recorrente reclamada, ausente. Doutor Paulo. Pois não. Ex post, concedendo ao reclamante os benefícios da justiça gratuita, conheço os recursos das partes. Provejo parcialmente o recurso interposto pela primeira reclamada, para excluir da condenação as diferenças salariais advindas da inclusão das comissões na base de cálculo adicional de periculosidade. Lado outro, imprime provimento parcial ao apelo do reclamante para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e mantém o valor da condenação, porque ainda é compatível. A divergência? Senhora presidente, respeitosamente, em que pese o bem lançado voto, judicioso voto, eu fico vencida no que se refere à base de cálculo adicional de periculosidade das diferentes comissões. Prevalece o voto do relator, vencida parcialmente a desembargadora Paula nos aspectos mencionados. Seguinte. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, o AP 10.391/16/2014, é o número 7 da Sala das 13h10. Votam a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a desembargadora Denise Alves Horta. Inscrito o doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo agravante reclamante, ausente. Doutor Paulo. Só um dia não chegou aqui. Eu sou impedida. É a senhora. É só eu que voto. É porque eu sou impedida e a doutora... Aí, Vossa Excelência. Eu ia, doutora. Só um minutinho, doutor Paulo. Esse é o mesmo. É só ler a conclusão.
Voltou a ver? Não, doutor Paulo, isso aí é a conclusão. Não, eu sou impedida. Tá, eu estou vendo porque estava vindo em repetição. Ah, Pode ler, doutor Paulo. É só chegar aqui. Conheço do agrado de petição e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que seja mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TRD, para os débitos trabalhistas devidos até o dia 24 de março de 2015 e, a partir do dia 25 de março de 2015, a correção deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE, custas pelo executado no importe de R$ 44,26, nos termos da lei, minha propositura de voto. Eu estou de acordo, doutora Paula. Doutora Maria Lúcia. Estou votando. Unânime nos termos do voto do relator. Processo de relatoria do desembargador Paulo Chaves Correia Filho, número 4, da Sala das 13h10, URO 10.108.31/2017. Votam a desembargadora Paula Oliveira Cantera e a desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Tayane Duarte Costa, pelo primeiro recorrente reclamante presente. Doutor Paulo. Boa tarde, doutora. Conheço os recursos ordinários e, no mérito, nego-lhes provimento. Insiste em sustentar? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar essa ilustre turma, essa ilustre presidente, e sim, eu vou sustentar pela autora, né, DVPA. Tem a palavra. Eu quero restringir apenas a questão da prescrição, ilustre relator, é o seguinte, porque na primeira instância foi declarada a prescrição dos autos e das multas dos autos de infração, entendendo aplicável o decreto 90.210, segundo o qual as dívidas passivas da União prescrevem em 5 anos da data do fato. Ocorre que, no caso dos autos, não se trata de dívidas passivas da União, tratam-se de créditos. Eis que as multas foram decorrentes dos autos de infração, as multas decorrentes dos autos de infração, elas significam crédito da União, eis que o não pagamento destas geram até a certidão de dívida ativa. Então, no caso, trata-se de um crédito não tributário. Então, a gente entende que seria aplicável a Lei 9873, segundo a qual o prazo prescricional começaria a correr do fim do processo administrativo. Então, sendo o fim do processo administrativo em dezembro de 2012, apenas em dezembro de 2017 teria esse prazo prescricional, sendo que nós ajuizamos a ação antes desse prazo. Então, nesse sentido, eu quero o provimento do recurso. Doutor Paulo. Limitando aqui a prescrição que foi levantada na tribuna, que cuida de uma ação anulatória oriunda da Vara do Trabalho de Paracatu, e na qual visa a declaração de nulidade de autos de infração de números que eu declino ao longo do relatório aqui. E digo mais, que em face do disposto no artigo 1º do decreto 20.911 de 1932, e considerando o transcurso de mais de 5 anos entre a data da notificação das correspondentes multas e o ajuizamento desta ação, o juízo sentenciante declarou prescrito o pleito de desconstituição das multas decorrentes dos autos de infração indicados, com supedâneo no artigo 487(2) do CPC. Excetuou, no caso aqui, apenas o auto de infração aqui, de número 188.01234. Fácil de guardar, que é progressivo, 01234. As partes não se conformam. A União sustenta que o marco prescricional é a data da lavratura do auto de infração, que originou a multa, o que abarca o referido auto, que eu falei o nome sequencial. Sucessivamente, aduz que, considerando a interrupção da prescrição com a apresentação da defesa administrativa, o prazo recomeça a fluir por 2 anos e meio nos termos do artigo 9º do referido decreto de 1932,
alcançando o mencionado auto. Lá do outro, a autora entende aplicável o artigo 1º do referido decreto, argumentando que o dispositivo versa sobre a prescrição de dívidas passivas da União, hipótese diversa da discutida nestes autos. Sustenta que, nos termos do artigo 1º-A, como a senhora bem sustentou na tribuna, na Lei 9.873 de 99, o prazo prescricional começa a fluir após o término do regular processo administrativo, o que ocorreu na data do arquivamento. Pois bem, entendo, data máxima de entendimentos contrários, que a jurisprudência trabalhista é no sentido de que a pretensão da União de executar crédito decorrente de multa administrativa imposta em razão de descumprimento da legislação laboral sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos dispostos no artigo 1º do decreto antes citado e do artigo 1º que a senhora mencionou. Este último incluído pela Lei 11.941 de 2009. Em caso, as infrações ocorreram quando vigente o citado artigo 1º-A, que expressamente estabelece que, aspas, constituído definitivamente o crédito não tributário após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. Portanto, apresentar a defesa administrativa, tal qual se verifica nos autos, aplica-se o disposto no artigo 1º da citada Lei 9.873, de 1999, para a contagem do prazo para o ajuizamento da ação. Dessa forma, somente com a constituição definitiva do crédito, esgotada a via administrativa, começa a fluir o prazo prescricional, ou seja, vencido o prazo para o pago da multa imposta, nasce a pretensão para agir em juízo a accionata. Nesse sentido, eu trago à colação diversos arestos do coleno TST, convergentes nesse sentido que eu expliquei aqui, mas aqui eu deixo claro, todavia, a autora não trouxe aos autos a data em que ocorreu o término dos correspondentes processos administrativos. A transcrição constante das razões recursais não pode ser acolhida, renovada a vênia, uma vez que constitui inovação recursal, estando, pois, preclusa a apresentação de prova documental. Não obstante, o procedimento de arquivamento dos autos ocorre posteriormente à constituição definitiva do crédito. Portanto, não seria essa a data relevante para a análise da questão. Sendo assim, a contagem do prazo prescricional teve início da data considerada pelo douto juiz Acor, correspondente à data de cada notificação do julgamento da defesa administrativa expedida em relação às infrações identificadas iniciais, sob todos eles com 7 caracteres que eu deixo de nominar aqui por serem bastante. Todos eles têm 7 caracteres. Dessa forma, ajuizada a ação em 27 de janeiro de 2017, somente não se encontra alcançado pela prescrição o auto de infração do número tal sequencial, que eu disse, cuja notificação de julgamento ocorreu em 21 de maio de 2012, uma vez que as demais ocorreram entre 2010 e 2011. Por isso, nada a prover. Bem, doutora Maria Lúcia. Doutora Paula, né? Doutora Paula tem uma divergência. Senhora presidente, eu só faço uma ponderação, doutor Paulo, específica, eu concordo com tudo que Vossa Excelência lançou no voto, mas basicamente é o seguinte: os autos de infração, eles foram lançados com a capitulação, enquadrar a autora no dispositivo no artigo 13 da Lei 5889/73, a Lei do Rurícola.
No entanto, que refere-se a padrão de segurança, higiene, local de trabalho, especificamente por deixar de proporcionar capacitação sobre prevenção de acidentes com agrotóxicos. No entanto, na hora de lançar a multa, ao invés de lançar a multa no artigo 18 da Lei do Rurícola, lançou com base no artigo 201 da CLT, incorretamente. Eu superaria essa questão e, de ofício, procederia à adequação da penalidade ao artigo 18, porque, de fato, há uma diferença grande na multa entre o 18 da Lei do Rurícola e o 201 da CLT. A multa do 201 é bem mais pesada para a empresa. Então, eu, de ofício, adequaria isso. Então, a meu ver, pelo que tudo indica, eu fico vencida nesse aspecto, só nesse aspecto. Doutora Maria Lúcia. Em princípio, estava acompanhando o eminente relator, mas agora me surgiu essa dúvida quanto a essa questão, se a penalidade deveria ser a do artigo 18, né? É porque eu não daria nulidade do auto de infração, né? Aí, assim, daí essa questão, no caso, como estaria acompanhando o relator quanto à nulidade, então ficaria prejudicado. Seria uma grande alteração. Ficaria prejudicado Vossa Excelência essa questão. Mantém a proposta de... Então, Vossa Excelência dá nulidade do auto de infração. Né? Eu superaria e não daria. Não daria nulidade? Não daria. Faria uma adequação da multa. É. Então, o voto do... É porque o doutor Paulo está aplicando a nulidade em razão da prescrição. Isso. Né? E mantida a prescrição, resta prejudicada nas demais questões, né? Com tiros mas tem um auto que eu entendi. Tem um auto, sobrou. De acordo com a análise prescricional, resta. Resta um aqui, análise sequencial 188.01234. Excelência, pela ordem. É porque a União não recorreu nesse caso. É de ofício. Ah, tá, sim. Aí sim. Obrigada. Então, a doutora Maria Lúcia acompanha o relator? Pois é, mas no caso, o doutor Paulo está entendendo como válido esse auto-infração? Esse que não está prescrito? Esse eu estou. Não, o senhor eu entende que declarando a nulidade. Esse que remanesce da prescrição. Esse que remanesce? Exato. Você está entendendo que ele é nulo? É um vício insanável. Então, na verdade, o voto do desembargador Paulo, ele, assim, em termos assim, de benefício para a parte, ele é mais benéfico. É mais benéfico, está entendendo como nulo, né? Da doutora Paula, porque a doutora Paula faz uma adaptação na penalidade. Reduz a multa, né? Reduz a multa, mas mantém a condenação numa multa, embora de um valor menor. Diferente. O doutor Paulo anula tudo. Ele anula. Anula tudo. Eu não anularia o auto de infração. Pois é, então, em termos de, assim, vamos dizer, prejuízo menor para a empresa, é o voto do relator. Né? Prejuízo menor para a empresa é o voto do doutor Paulo. Estou mantendo, então, acompanhando o relator. Vocês acompanham, né? Acompanho. Aí como é que pode constar, doutora Denise? Dificultou a defesa da parte autuada, né? Prevalece o voto do doutor relator, vencida a desembargadora Paula Cantelli, que não deferi, que provia o... Pois é, não, porque era de ofício. E que afastava a nulidade do auto-infração. A nulidade declarada e de ofício, né? De ofício adequaria. De ofício adequava a multa aplicada àquela
prevista no artigo 201 da CLT. Não, no artigo 18 da Lei 5889. 18 da Lei 5889/73. e não no artigo 201 da CLT. É isso, doutora Paula? Assim se decide. Muito obrigada, boa tarde. Juntamente com o doutor José Eduardo Chaves, nós representamos o tribunal no Comitrat, que é o Comitê de Enfrentamento à Erradicação Enfrentamento ao Trabalho Escravo no Estado. Representamos o tribunal e temos debatido muito esse assunto, essa questão dos autos de infração. É muito comum vir a capitulação errada, equivocada no auto de infração. E isso acaba gerando um problema grave, porque o auditor fiscal faz a fiscalização, encontra irregularidades na hora de lavrar o auto, lavra com a capitulação errada, e o judiciário vem e anula o auto de infração, aí volta a estaca zero, e a mão de obra de auditores fiscais é pequena, então vira, não estou assim, está errado, eles têm que lavrar o auto corretamente, né? Mas eu acho que a gente tem que começar também a ponderar se isso não poderia ser um vício, um erro material. Sanável, né? Para tentar sair disso. Minas Gerais, infelizmente, é o estado que mais tem, olha que absurdo, né? Que mais tem, em que foram resgatados o maior número de trabalhadores em condição análoga de escravo no Brasil. Nossa. É claro que aqui há um trabalho muito mais efetivo dos auditores fiscais do trabalho, então eles realmente procuram e acham, né? É louvável o trabalho deles, mas é um número exacerbado para o Estado. É muito triste, né? Muito triste. Seguinte. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 17, da Sala das 13h10 do RO. 11.224/28/2015. Vota desembargadora Paula Oliveira Cantela e desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrito Dr. Leilton Wallace Mendes Silva, pela segunda recorrente reclamante presente. Doutor Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vencido quanto à competência desta Justiça para apreciar o pedido de contribuições para Previ, com este recurso interposto pelo reclamado, exceto do tema prescrição total da verba anuênio/quinquênio, uma vez que a questão encontra-se superada pelo acordo de edital proferido pelo Colégio TST e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar a aplicação do Índice Oficial de Remuneração Base da Caderneta de Poupança, TRD, para a correção monetária do débito até o dia 24 de março de 2015. E a partir do dia 25 de março de igual exercício, a correção deve ser realizada pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial, IPCAE. Com isso, também do recurso interposto pela reclamante, no mérito, dou-lhe parcial provimento para a determinar que a base de cálculos anuênios é o VP mais VCP do VP. B. Acrescer a condenação, pagamento dos reflexos anuênios sobre a gratificação de função. E, por compatível, mantém o valor da condenação. Excelência. Eu aguardo divergência. Aguardo a divergência. A divergência. Plenamente de acordo. Unânime nos termos do voto do relator. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Agora acabou. Processo de relatoria, desembargador Paulo Chaves Corrêa Filho, número 12, da Sala das 13h10, URO. 11.084/29/2017. Vota desembargadora Paula Oliveira Cantela e desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. Inscrita a doutora Cecília Azevedo Paulino, pela segunda recorrente reclamada, presente. Doutor Paulo. Eu só chegar aqui. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Determino de ofício a anulação da perícia contábil realizada, bem assim a cassação dos honorários periciais fixados na origem
e a remessa de cópia do processado para a corregedoria deste egresso tribunal para as providências cabíveis, independentemente do trânsito julgado dessa decisão. Não conheço os recursos interpostos pelos reclamados em razão de deserção e conheço o recurso interposto pelo reclamante e no mérito nego-lhe provimento. Vai sustentar a deserção no recurso da reclamada. O recurso é adesivo, né? Então. Não conhecia do recurso ordinário? Não conhecia do recurso ordinário? É adesivo? É, o recurso adesivo. Eu estou pela primeira não conheceu por deserto. Exato, Então. Mas o outro é. O outro negou provimento. No principal negou provimento, Exato. né? Então, restou prejudicado. Recurso principal do reclamante? Negou provimento e não conheceu o seu por deserção. Isso. Por deserção? Da reclamada. E do reclamante eu neguei provimento. A senhora é pela reclamada, pela né? reclamada, mas a gente juntou os autos, a guia? A guia de pagamento. A gente juntou pela metade, porque a Lei 11.3467 está permitindo a microempresas fazer a juntada fazer o pagamento de 50% do valor recursal, tá nos autos. Doutor Paulo. Tudo bem. Juízo de admissibilidade. Recursos dos reclamados. Verifico que os recursos interpostos pelos demandados e tais e tais vieram desacompanhados da comprovação do recolhimento das custas processuais, o que implica o reconhecimento da deserção nos termos do artigo 789, parágrafo 1º da CLT. Ressalto que a ausência de recolhimento das custas não se confunde com a mera insuficiência de que tratam o artigo 1007, parágrafo 2º do Código de Processo Civil e a OJ 140 da STI e do TST, os quais são, portanto, inaplicáveis ao caso, sendo o vício assim insanável. Eu trago à baila decisões dessa colenda turma, no mesmo sentido, o primeiro de lado da eminente desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães e a segunda eminente desembargadora Denise Alves Horta. Permito ler a doutora Denise está mais objetivo aqui. Ausente o preparo regular do recurso ordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade pela inexistência do recolhimento do depósito recursal e das custas processuais, não merece conhecimento o apelo, porque deserto. Na hipótese, ressalto que, embora a nova redação dada a orientação jurisprudencial 140 da STI do Colende TST, através da resolução número 217 do Colende TST, determina a concessão de abertura de prazo de 5 dias para que a parte possa sanar eventual deficiência no preparo recursal, tanto em caso de insuficiência do recolhimento de custas, quanto o repósito recursal. Não se inclui a hipótese de total ausência do pagamento de valores a tais títulos, como é o caso dos autos. E aqui, mutatis mutandis, é o mesmo caso, que não foi aplicado, não foi juntado. As custas, né? Exato. Houve o pagamento das custas. A senhora falou que depositou metade do depósito. Isso. Como permite a lei. Isso. Mas não depositou as custas. Há divergência? Não. Eu já vi a pergunta. Doutora, pode fazer concurso para isso, doutora. Vai aqui, né? Não tem como. É porque eu já tinha indagado e não havia. E aquela perícia eu determinei para a corregedoria. Vai retornar, né? Não, a perícia, eu cacei os honorários periciais, anulei a perícia e em liquidação será observado a 12ª vara, né? Não é isso? É, 12ª vara. Assim se decide nos termos do voto do relator. Obrigada, doutora. Obrigada. Boa tarde. Ficou excelente essa ementa aqui, né, doutor Paulo? É? Como a ementa. É isso que eu estou lendo aí.